Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou resolver as questões da progressão continuada. A primeira questão diz o seguinte: assinale a alternativa que indica, respectivamente, as massas moleculares corretas das seguintes substâncias. E aqui eu tenho 4 substâncias e eu tenho as massas atômicas. Notem o seguinte, pessoal, nas alternativas, a primeira e a segunda substância têm o mesmo valor sempre, ó. E a terceira e a quarta substância têm valores diferentes. A última substância, especificamente, tem valores diferentes em todas as alternativas. Então, se a gente calcular somente a última substância, a gente já vai encontrar a alternativa correta, tá? Então, a gente pode fazer isso. A gente calcula a massa molecular da última substância, então a gente já encontra qual é a alternativa correta, tá bom? Então, vamos olhar aqui para esse composto aqui, ó. Então, aqui observe o seguinte, ó, Ca3. Eu tenho 3 átomos de cálcio, tá? E agora vamos olhar, então, ferro, carbono e nitrogênio. Esse índice 2 aqui que está fora, ele pertence a todos os elementos que estão dentro desse colchete. Então, significa que eu tenho 2 átomos de ferro, tá? Esse 6 aqui, por outro lado, significa que ele pertence tanto ao carbono quanto ao nitrogênio. O 2 também pertence ao carbono e ao nitrogênio, além do ferro, né? Então, significa, pessoal, que eu tenho 6 vezes 2, 12 átomos de carbono e 12 átomos de nitrogênio, tá? Aqui nessa substância, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 12C e 12N, tá? Então, aqui nessa fórmula, eu tenho 3 átomos de cálcio, 2 de ferro, 12 de carbono e 12 de nitrogênio. Vamos, então, calcular para cada um desses elementos e depois a gente soma, tá? Então, vamos começar aqui pelo cálcio, pessoal. Nós temos 3 átomos de cálcio, 3 vezes a massa do cálcio. A massa do cálcio é 40. Então, 3 vezes 40, 120. Vamos olhar para o ferro. São 2 átomos de ferro, 2 vezes a massa do ferro. A massa do ferro é 56. 2 vezes 56, 112. São 12 átomos de carbono, tá? Então, 12 átomos de carbono vezes a massa do carbono, que é 12. Então, 12 vezes 12, 144. São 12 átomos de nitrogênio. Então, 12 vezes a massa do nitrogênio, que é 14, tá? Então, 12 vezes 14 dá 168. Então, se a gente somar tudo, a gente vai ter o seguinte, ó, 2 com 4, 6. 6 com 8, 14. Então, 4 vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 4, 8. 8 com 6, 14. Vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. Mais 1, 4. Mais 1, 5. Então, a massa molecular aqui desse composto é 544U. Então, isso corresponde justamente à letra B. Na questão de número 2, nós temos o seguinte: sendo o ΔH de formação do óxido de cobre 2 igual a menos 37,6 kcal por mol e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 igual a menos 40,4 kcal por mol, o ΔH da reação, óxido de cobre 1 mais meio O2 dando 2 óxido de cobre 2, será. Então, pessoal, eu tenho essa reação química aqui e eu preciso calcular o ΔH. Então, o ΔH, pessoal, dessa reação vai ser simplesmente o ΔH de formação dos produtos menos o ΔH de formação dos reagentes. E aqui eu tenho como produto o óxido de cobre 2, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes o ΔH de formação do óxido de cobre 2 menos o ΔH de formação do óxido de cobre 1. Por que aqui tem um 2 multiplicando o ΔH de formação do óxido de cobre 2? Porque aqui eu tenho um coeficiente 2, ó. Tá certo? Então, eu tenho que multiplicar aqui o ΔH de formação dessa substância aqui, que é o óxido de cobre 2. Tá certo? Então, olha só. 2 vezes
o ΔH de formação do óxido de cobre 2, que nesse caso aqui, ó, vale menos 37,6. Menos aqui da fórmula, e o ΔH de formação do óxido de cobre 1, que nesse caso tem um valor de menos 40,4. Então, olha só, pessoal. 2 vezes menos 37,6 dá menos 75,2. Menos com menos dá mais 40,4. Então, se eu fizer a conta aqui, ó, menos 75,2 mais 40,4, eu encontro menos 34,8 quilocalorias, tá? E isso corresponde à letra A. A questão de número 3 diz o seguinte: diversas reações cotidianas envolvem a troca de calor, seja ganhar calor ou perder calor. Esta área de estudo chamamos de termoquímica. Na termoquímica, as reações termoquímicas dão origem a gráficos termoquímicos. Considere o seguinte gráfico. E aqui eu tenho esse gráfico, tá? De acordo com o gráfico ao lado, indique a opção que completa, respectivamente, as lacunas da frase a seguir. A variação da entalpia, ΔH, é... A reação é porque se processa calor. Analisando aqui esse gráfico, a gente percebe o seguinte: A e B são reagentes e C e D são os produtos da reação, tá? Notem que aqui os reagentes estão num patamar de entalpia mais baixo e os produtos num patamar de entalpia mais alto. Isso significa que nesse processo ocorreu a absorção de calor, tá? Ocorreu, então, um processo que a gente chama de um processo endotérmico, né? Em que existe a absorção de energia sob a forma de calor, tá? A entalpia aqui dos produtos é maior do que a entalpia dos reagentes. Então, a opção que vai completar essa frase vai ser a letra B, ó. Olha só, a variação da entalpia, ΔH, é positiva, né? Porque aumentou a entalpia, né? Saiu de um valor menor para um valor maior. Então, isso significa que a variação é positiva, né? Porque aumentou, né? Então, é positivo. A reação é endotérmica, porque ela absorve calor, tá? Então, a reação é endotérmica porque se processa absorvendo calor, tá? Então, é exatamente aquilo que a gente acabou de ver. Na quarta questão, nós temos o seguinte: pessoas que apresentam dentes com restaurações metálicas podem sentir um pequeno choque ao colocarem na boca pedaços de metal, como, por exemplo, o papel alumínio de um chocolate. O alumínio, com o meio ácido da boca, provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração, causando esse choque. Com base no fenômeno descrito, pode-se afirmar que o alumínio, e aqui tem algumas opções. Percebam o seguinte, pessoal, aqui diz, ó, o alumínio com meio ácido da boca provoca a transferência de elétrons para o metal da restauração. Então, aqui está sendo dito que existe uma transferência de elétrons, né, do alumínio para o metal da restauração. Então, o alumínio, se ele está perdendo elétrons, ele está sofrendo oxidação. E o local onde acontece a oxidação é justamente no ânodo, tá? O local onde acontece a oxidação é o ânodo, onde ocorre a redução é o cátodo. Como no alumínio aqui está ocorrendo a oxidação, então a gente chama isso de ânodo, ok? Então a alternativa aqui que a gente está procurando é justamente a letra E. Ó. O alumínio sofre oxidação funcionando como o ânodo.